Ok, meus irmãos, nós vamos continuar nossa meditação na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós estamos no capítulo 4. Nós começamos o capítulo 4, meditamos do verso 1 ao versículo de número 5, e hoje nós vamos do versículo 6 ao versículo de número 13 para a nossa meditação. Como já disse, nós não temos pressa, então nós vamos porção por porção, aproveitando todos os benefícios da palavra, as instruções, a fim de nós crescermos e sermos edificados mediante a exposição fiel da palavra, acreditando que Deus fala conosco por meio das Escrituras. É a forma mais segura de Deus falar ao seu povo, não há dúvidas, que seja por meio da palavra de Deus. Então, 1 aos Coríntios, capítulo de número 4, versão NA mesmo, vai dizer assim a palavra de Deus: Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Vamos orar. Deus bendito, que tempo maravilhoso e precioso que aqui nós tivemos, de louvar o Teu nome, de exaltar o Senhor. E agora, Deus, nós te suplicamos que, por meio do Teu Espírito que nos ilumina, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Que a Tua palavra nos instrua, que ela nos encoraje, que ela também nos exorte. Nos ajude, ó Deus, a toda a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor dê a disposição ao nosso coração para acolher esta palavra com mansidão. Que sejamos edificados, transformados pela meditação nela. Abençoe, Deus, aqueles que não puderam estar, mas que nos acompanham mediante a transmissão da internet. Que o Senhor os abençoe ricamente e poderosamente. E é assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Ok. Quero lembrar aos irmãos um pouquinho de como está a situação do apóstolo Paulo, para refrescar a sua memória, o nosso contexto. Eu sei que ultimamente as mensagens elas têm tido um tom meio que exortativo, mas é porque não poderia deixar de ser, não por mim, mas porque o próprio texto da Sagrada Escritura, ele nos leva a esse entendimento. Por isso é muito importante para a compreensão de qualquer texto nas Escrituras, nós compreendermos o seu contexto.
E não há dúvidas de que as palavras do apóstolo Paulo a esta igreja são palavras num tom exortativo. Primeiro, por duas razões óbvias que nós já vimos aqui. Esta era uma igreja extremamente problemática. Extremamente problemática. Por diversos fatores, dos quais nós já temos visto aqui. Inicialmente, Paulo tem feito uma excelente exposição de uma exortação acerca da unidade, porque aqueles irmãos estavam brigando, estavam se dividindo, e Paulo então escreve num tom exortativo para que eles parem com isso, fazendo eles enxergar e compreender que esse não é o modo do povo de Deus viver. Em segundo, nós vimos no começo do capítulo 4, que o apóstolo Paulo já deixou expressar um outro tema que é muito abordado nesta carta, a rejeição que aqueles irmãos têm pela figura do apóstolo Paulo. Muitos naquela igreja olham agora para o apóstolo Paulo com desprezo. Então eles levantam muitos questionamentos acerca do apóstolo, o acusam inclusive de muitas coisas. Por isso que o tom também da carta é um tom de defesa. Paulo está em sua defesa porque acusações falsas estão sendo levantadas contra o apóstolo. Então, o tom da carta é esse tom exortativo, e não tem como não ser. Segundo os estudiosos do presente século, não há dúvidas de que há uma semelhança muito grande à igreja do século pós-moderno com a igreja corintiana, por muitas razões abordadas até o presente momento. E, portanto, nós paramos com o apóstolo Paulo fazendo uma defesa de si contra algumas acusações que estavam sendo feitas ao apóstolo. E aí o versículo 6 começa o apóstolo Paulo dizendo a seguinte coisa: meus irmãos. E olha como é interessante nós vermos como o apóstolo Paulo, apesar de saber que aquela igreja é uma igreja muito problemática, apesar de saber que ali há um grupo muito grande de irmãos que o têm como inimigo, que estão levantando falsa acusação contra o apóstolo Paulo, o interessante é como o apóstolo Paulo se dirige a eles. Paulo diz: meus irmãos. E aqui é importante nós pararmos para refletir sobre a realidade da igreja. Toda igreja, ela tem seus problemas. Por pior que seja, e no caso aqui a igreja de Corinto, uma igreja muito ruim, por diversas razões aqui que nós já apresentamos, ainda assim não deixa de ser uma igreja de Cristo Jesus. E essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo está nesse desgaste de escrever para eles, a fim de corrigi-los, a fim de edificá-los, a fim de ajudar esses irmãos diante das suas limitações, diante das suas iniquidades, das suas transgressões. E Paulo reconhece isso, e por isso ele trata, apesar de tudo, apesar de saber que aquelas pessoas são seus inimigos e estão desferindo nele ataques, o apóstolo Paulo diz: meus irmãos. Porque essa é a realidade da igreja. Ainda que aquela fosse uma igreja problemática, ela ainda era uma igreja de Cristo, e aqueles que lá estavam eram irmãos do apóstolo Paulo. Assim também é a nossa igreja. Eu acredito que a nossa igreja não é a igreja de Corinto. Eu acredito. Como pastor, sei muito bem dos problemas que ela passa, das lutas que as pessoas enfrentam. E quando eu me deparo com esta carta, eu sempre agradeço a Deus, porque nós estamos em uma situação não tão complicada quanto esta. Sem dúvidas, não é fácil dirigir uma igreja como a igreja de Corinto. Mas de uma coisa é certa, nós temos problemas. Nós temos irmãos complicados. Assim como em todas as igrejas você vai encontrar pessoas complicadas. Por isso que é muito estranho quando alguém
sai de uma igreja dizendo, aquela igreja tem problemas. A pergunta é, qual igreja não tem problema? Ali tem irmãos complicados. Quais igrejas não têm irmãos complicados? O ponto é que muitas vezes é mais fácil sair do que se colocar à disposição de Deus para ajudar aquela comunidade a se tornar melhor. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele poderia dizer, rapaz, já que vocês não querem nada comigo, então eu também não quero nada com vocês, mas não. O apóstolo Paulo está ali insistindo, escrevendo, lidando com questões daquela igreja, porque ama o povo de Deus, ama a igreja de Cristo e entende que vale a pena todo o esforço para que ela melhore, para que ela cresça, para que ela seja edificada. E apesar dos apesares, apesar de conhecer inclusive boa parte daquele grupo que é seu inimigo, que quer o seu mal, que está levantando falsa contra ele, ele diz, vocês são meus irmãos, cara. Vocês são meus irmãos. E por isso ele começa, meus irmãos. Ele começa com esse tom, meus irmãos. E ele diz, meus irmãos, apliquei estas coisas. Que estas coisas? As coisas que tudo que ele já disse. E quais foram as coisas que ele já disse até o presente momento? Paulo está combatendo o que até o presente momento nesta igreja? Está combatendo essa divisão que está acontecendo na igreja, porque os irmãos estão idolatrando pessoas, porque eles estão fazendo culto a personalidades, e inclusive a pessoa do apóstolo Paulo. Como nós já vimos, havia grupos, partidos dentro da igreja, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E Paulo então está aplicando essas coisas. Ele diz, meus irmãos, apliquei estas coisas, tudo que ele disse, tentando combater essas coisas dentro da igreja, esse orgulho, essa soberba daqueles irmãos que tinham isso no coração, de se achar superior aos outros, de enaltecer um em detrimento ao outro. E Paulo então diz, olha, meus irmãos, apliquei estas coisas, ou seja, tudo que ele já havia dito, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e Apolo. Ele cita ele e Apolo porque eles são personagens que estão sendo usados naquele contexto de igreja para causar divisão, como nós já vimos. Os irmãos estavam usando o nome dele, estavam usando o nome de Apolo, e eu acredito que Paulo fez questão de mencionar ele e Apolo, porque foram os únicos que estiveram realmente, fisicamente, naquela igreja. Paulo fundou aquela igreja, e quando Paulo sai, Apolo chega naquela igreja para pastorear essa igreja. E os irmãos, então, estavam promovendo conflito entre a pessoa de Paulo e a pessoa de Apolo, dizendo, não, Apolo é melhor do que Paulo, não, Paulo é melhor do que Apolo, e isso estava gerando confusão e divisão dentro da igreja, e por isso Paulo diz, olha, eu apliquei todas as coisas que eu disse até agora, usando a mim e Apolo, por causa de vocês, por causa de tudo que estava acontecendo, por causa de vocês, mas ele fez isso com o objetivo, para quê? Para que pelo nosso exemplo, vocês aprendam isso. Isso o quê? 2 pontos. Não ultrapassem o que está escrito. Há muitas conjecturas pelo que deva ser esse não ultrapassem o que está escrito. Mas para não confundir a sua cabeça, eu vou dizer o que eu acredito que seja. O que alguns acreditam que seja esse não ultrapasse o que está escrito. Que seja todas as verdades do Antigo Testamento acerca de todas as coisas que o apóstolo Paulo já disse, ou seja, tudo que o apóstolo Paulo combateu nesses irmãos, sobre vanglória, sobre soberba, sobre orgulho, é isso que ele está querendo dizer, olha, eu apliquei todas essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que pelo nosso exemplo vocês aprendam isso, não ultrapassem o que está escrito.
Ou seja, a Bíblia é muito clara sobre vanglória, sobre orgulho, sobre se sentir superior às outras pessoas, e vocês não devem ultrapassar os mandamentos de Deus, aquilo que está escrito. E nós vamos encontrar inúmeros textos no Antigo Testamento que comprovam isso, de que a soberba, o orgulho e a vanglória não são coisas agradáveis aos olhos de Deus. E Paulo está dizendo, vocês estão ultrapassando as coisas, vocês estão transgredindo a lei, vocês estão transgredindo as coisas que foram escritas. E por isso ele diz, olha, eu apliquei essas coisas por causa de vocês, usando o nosso exemplo, para que vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo do outro. O ponto aqui é esse, o orgulho. Esse era o problema principal daquela igreja. Era uma igreja que se achava demais. E nós já vimos isso. Era uma igreja que se achava a melhor das igrejas, e a razão pela qual eles faziam isso, eles se achavam a igreja mais espiritual, porque era a igreja mais abastada de dom espirituais. Como Paulo disse no capítulo 1, não falta nada para vocês. E eles então encheram o coração de orgulho e se sentiam superiores às outras pessoas, por causa das manifestações dos dons espirituais. E nós já vimos como foi que Paulo tratou isso. Paulo disse, olha, vocês se acham os maiores, mas na verdade vocês são meninos, vocês são carnais, não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Paulo então chama eles a atenção, mostrando que aquilo que eles pensam de si mesmo está equivocado. E esse é o ponto do orgulhoso. Porque o orgulhoso sempre tem pensamentos elevados acerca de si mesmo e que não são reais. E esse era o ponto deles. Como eles eram orgulhosos, como eles haviam ultrapassado o que estava escrito, então eles estavam cheios de orgulho. E isso estava trazendo prejuízo. Porque o orgulho em nosso meio, ele causa muitos prejuízos. Ele faz com que a nossa comunhão seja comprometida. O orgulhoso, ele é altivo de espírito. Ele sempre se acha superior às demais pessoas. E esse era o problema daquela igreja. Eles estavam agora em um tipo de relação que eles se achavam tanta coisa, que eles se achavam, inclusive, como nós já vamos ver, maiores do que o apóstolo Paulo. Eles olhavam para o apóstolo Paulo de cima para baixo, que é o que nós vamos ver. Eles se achavam ricos, já abastados, fartos, como se estivessem reinando, eles são honrados, e o apóstolo Paulo é o miserável. E por isso que eles estavam desprezando Paulo. Está vendo, Paulo? Tu passa fome, tu sofre, mas nós, é tudo na beleza. Eles tinham uma visão muito equivocada de si mesmo. Quando nós não temos uma visão apropriada de nós mesmos, nós nos achamos aquilo que não somos. Hoje de manhãzinha, nas nossas meditações sobre anotações, um dos pontos importantes da anotação é que nós conseguimos fazer um exame melhor de nós mesmos. Um exame melhor de nós mesmos. E essa igreja era uma igreja que tinha esse problema, um problema de orgulho. Desculpa estar bebendo muita água porque minha garganta vai já falhar. Então eles tinham esse problema, esse pecado do orgulho, da vanglória. Eles se achavam superiores aos outros por causa das coisas que eles tinham, por causa das coisas que eles possuíam. E aí é o que o apóstolo Paulo vai então tratar com eles a partir do versículo 7. Olha o que ele diz. Ele vai fazer perguntas retóricas, e aqui a pergunta retórica ela é um instrumento muito bom de ensino,
Porque ela já dá a resposta por natureza, e o seu objetivo é fazer o indivíduo refletir e perceber que aquilo que ele está fazendo não faz sentido. Olha como ele usa as perguntas retóricas. Quem é que faz com que você sobressaia? Qual é essa resposta? Se você tem alguma coisa, quem faz você sobressair? É Deus, não é verdade? É Deus. E o que é que você tem que não tenha recebido? Tudo que você tem, você recebeu. E ele continua, e se recebeu, porque se gloria como se não tivesse recebido. Ele está fazendo perguntas que são óbvias. Meu amigo, você tem alguma coisa? Você tem um destaque? Você tem alguma coisa que se sobressai, que dá a você uma condição de destaque? Quem te fez isso? Quem te deu isso? Rapaz, eu sou o Saul, 2 metros de altura, lindo, bonitão. Quem te fez assim, homem? Quem te fez assim? Quem foi que te fez assim? Ou foi tu mesmo que se esculpiu na tua beleza? Deus te fez assim. Então a ideia dele é essa. Vocês são abastardos, é fato. Não falta nada para vocês. Vocês foram ricamente abençoados. Quem deu tudo isso? Quem deu tudo isso? Quem fez vocês se destacarem? Se vocês são ricos, quem tornou vocês ricos? Foi a força do teu braço? Foi a tua inteligência? Foi a tua sabedoria? Foi a tua astúcia? A pergunta leva sim para essa resposta. Por que vocês estão tão orgulhosos se o que vocês têm vem de Deus? Foi Ele que deu para vocês. Por que vocês estão com essa postura? Porque quando não se tem esse entendimento, você busca vanglória para si. Você deseja que as pessoas olhem para você e dê créditos para você. E é por isso que você se sente maior do que os outros, porque você acha que isso é mérito seu. E aqui não é um discurso para falsa humildade, não é isso. Porque se alguém, por exemplo, chegar e dizer assim, vixe pastor, o senhor entende de Bíblia, né? Não, mas eu sou analfabeto de Bíblia. Eu estaria mentindo, porque eu passei muitos anos estudando em uma academia, lendo livros, lendo a Bíblia. Agora, isso é falar a verdade. Agora eu não posso dizer, louvado seja eu. Rapaz, se eu sei de alguma coisa, é porque Deus me abençoou. É porque Ele me abençoou. Ele me conduziu. É Ele que abre a minha mente para o entendimento. Isso é totalmente diferente. É igual chegar aqui e dizer, ei, Miqueias, cara, tu toca muito guitarra. Tu é doido, macho? Sem tocar não, mano. Mas tu tá mentindo, pô. Porque como é que a gente chega aqui e vê tu tocando igual o Slash? Aí tu diz que não sabe tocar? Que falsa humildade é essa? O cara passou a vida toda tocando, mano. É claro, mano, sabe tocar. Agora ele vai, louvado seja Deus, que me deu esse talento, que aprimora esse talento. Ele sabe que o que ele tem vem de quem? De Deus. É isso. Como as autoridades constituintes. Nós temos aqui um vereador. Quem deu, o que a Bíblia diz em Romanos? Quem dá autoridade às autoridades constituintes? Deus. Deus. Deus é quem dá a eles a autoridade constituinte. Então, se eles têm autoridade para julgar o povo, é Deus quem dá. É Deus quem dá. Então, a mesma coisa, é isso que Paulo está querendo tratar com ele. Que orgulho bobo é esse no coração de vocês? Se vocês têm alguma coisa, foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Então, não tem espaço para vanglória. Ele diz, olha, e o que você tem que não tenha recebido? Se você tem, é porque recebeu. E recebeu de Deus. E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Não tem espaço para isso. Então, o problema central deles era o orgulho. E Paulo está tratando isso deles. Se você tem alguma coisa que te sobressai sobre o outro, foi Deus quem te deu. E Ele te deu com propósitos.
Se Deus te deu uma visão de águia, não é para tu olhar para os outros e dizer, tu é cego, viu? Tu não vê não, é? Se Ele lhe deu visão de águia, é para que você ajude outros a enxergar melhor. Com propósitos, não com vanglória. Não para se vangloriar, detrimento ao outro. Por achar que tem algo que o outro não tem. Se tem, é porque recebeu. E se recebeu, recebeu de Deus. E se recebeu de Deus, porque se vangloria. Porque se vangloria. Então tudo é teu, o mérito é teu. Louvado seja você então. Mas se é Deus quem te faz sobressair, então tira esse orgulho do teu coração. Tira o orgulho do coração. E é isso que Paulo está dizendo para eles. Se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? E Paulo agora, a partir do versículo 8, ele entra no modo irônico. A ironia também é um recurso. Você vai encontrar muitos textos na Bíblia de ironia. O próprio Deus faz isso em diversos momentos. E aqui é um dos textos clássicos, onde o apóstolo Paulo está fazendo uma ironia, certo? Uma ironia faz parte do discurso, a fim de que o outro perceba a sua postura nada a ver. Nada a ver, certo? E aí Paulo, então, diante desse orgulho deles, olha a ironia que o apóstolo Paulo, então, vai tratar com eles. Paulo, então, vai dizer, eu estou entendendo. Então, vocês já estão fartos. Vocês já são ricos. Vocês não precisam de ninguém, de nada, porque vocês se acham a última Coca-Cola do deserto. Paulo aqui está sendo irônico com eles. Paulo está fazendo um juízo de valor acerca deles. Vocês se acham muita coisa, e é isso, pronto. Não é isso que vocês querem? Vocês já estão fartos, vocês já são ricos, vocês chegaram a reinar sem nós, vocês já são reis. Não é isso que vocês querem? Não é isso que vocês se acham? Então, é isso. Porque vocês já estão fartos, vocês já são ricos, vocês chegaram a reinar sem nós. Segundo alguns estudiosos, eles tinham uma mentalidade também de que eles acreditavam que eles já estavam vivendo o milênio. E que na concepção deles, eles haviam sido tão abençoados da parte de Deus, que eles tinham essa postura, eles se achavam reis, como se estivessem realmente reinando, fartos, ricos. Era essa postura que aquela igreja tinha, aqueles irmãos tão orgulhosos eles eram. Eles se achavam tanto que eles se achavam assim. Reis e rainhas, já estavam fartos, já estavam ricos, não precisavam mais de nada. Nos parece muito com aquela igreja de Apocalipse, lembra? Onde o Senhor faz um diagnóstico totalmente diferente para elas, né? Vocês são pobres, cego e nu e miserável. Mas quando eles se achavam totalmente o oposto. Mas aos olhos de Deus eles eram cegos, pobres e nus e miseráveis. E a igreja de Corinto era uma igreja que se achava. Eles já estavam reinando. E o apóstolo Paulo então aproveita esse tom de ironia e diz: quem dera que vocês fossem reis. Porque se de fato fosse um momento final, onde nós estivéssemos reinando com o Senhor, eu também iria estar reinando com vocês. Porque de fato, quando chegar o último dia, quando chegar nos momentos finais, quando o grande rei vier, nós reinaremos com ele, é verdade. Mas esse não é o momento. Não é o momento. Não é o momento de nós reinarmos com o Senhor sobre todas as coisas. Mas a postura aqui, a ironia do apóstolo Paulo é outra. O apóstolo Paulo diz: quem dera realmente se vocês fossem reis, porque se eu sou o fundador dessa igreja e se vocês estão reinando, então eu estou bem, eu estou bem na fita. Mas essa não é a realidade de vocês. Se vocês estivessem reinando, eu também estaria reinando com vocês. E aí ele faz um contraste
no versículo 9. Perceba o contraste que ele faz, versículo 9. Como eles se enxergam e agora como o apóstolo Paulo se enxerga. E perceba a grande diferença. Paulo diz, olha, vocês se acham muita coisa. Vocês se acham que são reis, estão sentados em seus tronos, em seus palácios, vocês estão fartos, vocês estão ricos. Aí se fosse verdade, porque eu estaria reinando com vocês, mas essa não é a realidade. Sabe por quê? Porque me parece que Deus pôs a nós, não vocês, os apóstolos, porque vocês estão ricos, vocês estão fartos, vocês estão reinando, mas parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. E aqui o apóstolo Paulo traz a ilustração dos escravos no Coliseu romano. Como era que acontecia ali no Coliseu romano? Havia as festas, os gladiadores, os grandes gladiadores duelavam, as grandes feras eram exibidas e, por último, vinha o espetáculo. Os escravos condenados seriam lançados na arena para os gladiadores matarem e as feras dilacerá-los. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês são reis, vocês se acham muita coisa, vocês são aqueles que estão sentados nas cadeiras, enquanto nós somos vistos pelo mundo como escravos condenados, como aqueles que são lançados na arena no Coliseu para ser devorado pelas feras e pelos gladiadores. Perceba o contraste gigante entre a maneira com que eles pensavam acerca de si mesmo e a maneira com que o apóstolo Paulo pensava acerca de si. O apóstolo Paulo diz, longe de nós estarmos reinando. Longe de nós estarmos reinando. Na verdade, nós somos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Tanto os humanos como os anjos que nos observam, sejam eles os servos enviados por Deus, sejam eles os principados e a potestades, não importa. A realidade é essa. Parece que Deus colocou esses homens em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. E ele continua. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. E aqui não é que o apóstolo Paulo esteja dizendo isso, ele pense isso, mas Paulo está agora usando a própria mentalidade deles sobre como eles enxergam o apóstolo Paulo e a eles mesmos. Paulo diz, nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios. Paulo continua fazendo essa ironia com eles. Para vocês, nós somos loucos, enquanto vocês são sábios. Perceba a grande diferença. Eles se acham reis. E os apóstolos são os últimos, os escravos condenados. Eles olham para Paulo e esse Paulo é um louco. Parece o Festo, ali em Atos, quando ele está diante do rei Agripa, que diz, Paulo, tu és louco, as letras te fazem delirar. E na mentalidade daqueles irmãos daquela igreja, aquele homem que havia gasto a sua vida para fundar aquela igreja, para plantar aquela igreja, eles olham para ele, isso é um doido. Esse apóstolo Paulo é um doido. Enquanto ele é doido, nós somos sábios. Mas eles continuam, Paulo, tu é doido, nós somos sábios. Vocês são fracos, nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados.
Então Paulo continua, olha, vocês são fortes, nós somos fracos. Isso na mente deles, não na mente do apóstolo Paulo, mas na mente deles era isso. Paulo era doido, eles eram sábios. Paulo era fraco, eles eram fortes. Na mente deles, eles eram honrados, por isso que eles estavam reinando, por isso que eles estavam ricos, fartos, Deus estava abençoando eles, e Paulo era desprezado, porque passava fome, passava sede, nudez, as coisas que ele vai já descrever. Paulo era um louco, mas eles eram sábios. Eram sábios porque estavam abraçando a sabedoria do mundo e estavam desprezando a sabedoria de Deus. E eles se achavam sábios, se achavam fortes, se achavam honrados. Mas ao tempo que eles olhavam para Paulo, tu és louco, tu é fraco, tu é um desprezado. Era isso que eles pensavam acerca do apóstolo Paulo. E por que eles pensavam que o apóstolo Paulo era desprezado? Versículo 11. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Continua, versículo 12. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Então perceba a realidade do apóstolo Paulo. Até o presente momento, até a presente hora, eles sofriam fome. Eles não tinham comida na mesma hora. Um grande contraste, porque Paulo já disse, vocês estão fartos. Eles estavam fartos, mas os apóstolos passavam fome. Eles se achavam ricos, e Paulo diz, nós passamos sede e nudez. Não temos vestes adequadas para cobrir o nosso corpo. Nós somos esbofeteados. De fato, Paulo apanhava, quando você lê o relato de Atos, você vê o quanto o apóstolo Paulo sofreu fisicamente por amor à pessoa de Cristo Jesus. Não somente Paulo. Quando nós vamos olhar os relatos dos apóstolos, segundo os historiadores, a partir do século IV, vai dizer que a grande maioria dos apóstolos tiveram mortes terríveis. Alguns decapitados, alguns queimados, alguns crucificados de cabeça para baixo. Mas esse povo de Corinto, eles se achavam que já estavam reinando, se achavam fartos, ricos, e até o presente momento, os apóstolos sofriam fome, sede, nudez, eram esbofeteados, não tinham morada certa, não tinham casas para morar, dormiam em qualquer lugar, se estabeleciam aonde desse. O texto diz, nos afadigamos, de fato, trabalhando com as nossas próprias mãos. Não que isso fosse um pesar, mas nós vamos ver que, enquanto o apóstolo Paulo esteve com eles, eles não tiveram nem a decência de sustentar o apóstolo Paulo. Paulo teve que trabalhar com suas próprias mãos, e chegou o momento que só pôde se dedicar, porque os irmãos pobres da Macedônia enviaram ofertas para o apóstolo Paulo. E aí, diante de tudo isso, como foi que o apóstolo Paulo se comportou? Ele vai dizer, quando somos insultados, o que é que nós fazemos? Bendizemos. Quando nós somos perseguidos, nós fazemos o quê? Suportamos. Paulo vai dizer como foi que ele se comportou diante de tudo isso. Quando nós fomos insultados, nós bendizemos. Quando nós somos perseguidos, nós suportamos. Quando somos caluniados, nós procuramos conciliação. Paulo era um homem que aparentemente poderia ter todas as credenciais para ser um homem revoltado contra Deus. Mas não era esse espírito que estava no coração do apóstolo. Porque nós temos uma tendência, e uma tendência equivocada, que se estabeleceu no meio do cristianismo, que por nós sermos crentes, filhos de Deus,
Nós temos que viver neste mundo como se estivéssemos nessa condição, reinando, fartos, ricos. E qualquer irmão que passe fome, nudez, que passe por todas as calúnias, por todas as situações que o apóstolo Paulo passou, esse irmão está no pecado. Mas perceba que nós precisamos tirar isso da nossa mente. Porque não é essa a realidade. Nós temos uma tendência de achar que a pessoa que é abençoada é aquela que está prosperando financeiramente, mas não é essa a realidade. Aquela igreja era uma igreja abastada, era uma igreja rica, era uma igreja abençoada de dons, mas Paulo diz, vocês são meninos, vocês são carnais. Essa não é a prosperidade adequada aos olhos de Deus. Essa não é a prosperidade adequada aos olhos de Deus. Então, muitas vezes, alguém pode estar nessas condições e isso não significa dizer que essa pessoa não seja um grande servo ou uma grande serva do Senhor. Não significa. Não significa. Portanto, cuidado quando você vê esses figurões aí se sentando em verdadeiras cadeiras de reis, e que você fica aplaudindo eles pela televisão. Esse cara só pode ser muito espiritual, porque olha aí, a igreja dele, 50 milhões de pessoas. Esse cara é muito rico, ele viaja de jato, esse cara é muito abençoado. Cuidado. Essa não é a prosperidade de Deus. Cuidado. Se colocasse o Edir Macedo e o apóstolo Paulo, todo mundo ia dizer, esse Paulo esse cara é doido. Esse aqui que é de Deus, olha aí. Quanto patrimônio esse cara tem? E nem precisa eu dizer quem dos dois é mais crente. Mas se você olhar para a vida de um e do outro, Paulo disse que não tinha nem a morada certa. Até o presente momento, sofremos fome, sede e nudez. Nós somos insultados, nós somos perseguidos, nós somos caluniados. E Paulo era um grande servo de Deus. Um grande servo de Deus. Precisamos remover isso da nossa mente com urgência. E não cair nisso. Contudo, eu não quero dizer que nós não podemos ser abençoados com Deus, materialmente falando, financeiramente falando. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nós não podemos atrelar sucesso financeiro à bênção de Deus. Se assim fosse, é só você olhar para o mundo. Quem são mais ricos no mundo? São os crentes ou os descrentes? Está vendo? Eles são abençoados. Quando Jesus vier, o que é que ele vai fazer com eles? Vai lançar eles aonde? E eles vão levar o quê? Está entendendo agora? Está entendendo agora? Os descrentes são os mais ricos do mundo. Isso não significa dizer que Deus está abençoando eles. Isso não significa. Não significa. E aí o apóstolo Paulo encerra dizendo, olha, até agora, nós temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Era assim que o apóstolo Paulo, foi esse o raio-x que ele fez, de como o mundo enxergava os apóstolos. E aqui eu quero finalizar trazendo duas aplicações. Já falei um pouquinho aqui, mas quero aproveitar para fazer isso. Irmãos, cuidado com o pensamento que você tem acerca de si mesmo. O grande problema desta igreja era o orgulho, a vanglória. Cuida do teu coração. Cuida do teu coração. O orgulho foi um dos primeiros pecados que levou o homem à queda. De querer se achar alguma coisa.
de querer estar em uma condição que não lhe permite. Se Deus te deu alguma coisa, não é para você se sobressair sobre o outro. Reconhece que se tu tem alguma coisa que te torna sobressaindo sobre outras pessoas, reconhece que foi Deus que te deu e Ele não te deu isso para a tua vanglória, para você se achar superior aos outros, melhores do que outro. Não. Se Deus te concedeu alguma coisa, é para que tu seja bênção na vida do outro. Se Deus te deu mais riquezas, usa essas riquezas para abençoar os outros. Se Deus te deu dons, talentos, usa isso para abençoar os outros e para a glória de Deus. Então trabalha isso no teu coração, remove isso do teu coração, porque isso não pertence a Deus. O orgulho é a porta para a nossa ruína, é a porta para a nossa queda. E não há espaço para isso em nosso meio. Não há espaço para isso em nosso meio. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer tratar nesses irmãos. E a segunda coisa não espere que o mundo nos enxergue com os bons olhos. Como Paulo disse, eles eram um espetáculo para o mundo. A partir do momento em que o mundo começa a olhar com bons olhos para a igreja, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada, irmãos. Porque Jesus disse, olha, assim como o mundo me odiou, há de odiar a vós também. Então é muito estranho quando o mundo está abraçando a igreja, quando a igreja está falando a linguagem do mundo. Está alguma coisa estranha. Porque a visão que o mundo tem da igreja é hostil. É hostil, é hostilidade. E vai ser até o último dia. E vai ser até o último dia. Nós somos um povo estranho nesse mundo. Nós somos peregrinos. Nós estamos na contramão deste mundo. E Paulo tinha esse entendimento. Então, quando a igreja... alguma coisa está estranha nisso tudo. Então não espere aplausos do mundo. Não busque aplausos do mundo. Nós precisamos buscar uma coisa como bons servos, e nós já aprendemos isso aqui no capítulo 4. Qual é a única coisa que nós devemos esperar de nós como bons servos, que nós já aprendemos aqui nesse capítulo 4. Versículo 2, coloca aí para nós, para lembrar a memória dos irmãos. Agora olhe para o versículo e me diga qual é o nosso desafio neste mundo. Deus espera que nós sejamos o quê? Ele quer nos encontrar como aqui? Fiéis a Ele. Fiéis a Ele. É isso, é desse jeito que Ele espera quando chegar. Encontrar os seus servos, não de mãos dadas com o mundo. E Tiago já disse isso, que aquele que se torna amigo do mundo se constitui o que é de Deus? Inimigo. Inimigo. Mas se nós somos inimigos do mundo, é sinal de que nós somos amigos de Deus. E no último dia, quando o Senhor vier, a única coisa que Ele deseja nos encontrar não é de mãos dadas, não é buscando aplausos do mundo, não, é sendo fiel a Ele. E ser fiel a Deus é trazer para nós perseguição, calúnias, insultos, porque quanto mais nós formos fiéis ao Senhor, mais incomodados o mundo vai estar diante de nós. Quanto mais nós exercermos o nosso papel como sal e luz do mundo, as trevas nos odiarão.